Olá pessoal, sou Hugo Lourenço e nesse vídeo quero apresentar para vocês uma relação muito interessante com o Address Risk Process Goal do Disciplined Agile com o FAR, o Framework Ágil para Gerenciamento de Riscos. A ideia então é mostrar como que a gente consegue relacionar, né, o Process Goal de Address Risk com o framework. E eu quero mostrar para vocês que a gente consegue, né, usar o framework como uma das opções aí para o Disciplined Agile, ok? Vamos lá então, rapidinho olhar aqui essa grande referência. Pronto, pessoal, estamos aqui num board digital feito para fazer essa explicação. Temos aqui o Process Goal, Address Risk, e no livro, na página 367, né, há esse trecho que fala, né, uma visão de propósito, de objetivo desse Process Goal. Então, para lidar com os riscos de maneira eficaz, precisamos considerar várias questões importantes. E aí tem algumas perguntinhas para isso, né? São as questões aí. Como vamos identificar riscos? Que tipo de riscos consideraremos? Como vamos classificar e priorizar os riscos? Como vamos responder aos riscos? Quão detalhadas serão as descrições dos riscos? Como gerenciaremos os riscos identificados? E como vamos monitorar os riscos continuamente? Então, isso aqui é uma visão geral, né, de algumas principais questões que esse Process Goal Address Risk ele tem como visão de atuar, como objetivo de atuar. E aí, para esse Process Goal, para atender, né, essas respostas, temos esses pontos de decisões. Escolher a estratégia de risco, explorar riscos, classificar riscos, né, endereçar os riscos, documentar os riscos, né, a questão de fazer um track dos riscos, e questão de monitoramento dos riscos. Então, essas duas partes que é bem uma visão, né, de atuar forte com monitoramento e controle, um exemplo. E aí, para cada decision point, então nós temos as opções aqui, né? Temos as opções. Aqui a gente, né, não vou entrar em detalhes, né, a ideia não é discutir cada uma das opções, mas sim o que? Mostrar o relacionamento desse Process Goals com o Framework Ágil para Gerenciamento de Riscos. Então, uma coisa que a gente pode ver aqui, que eu quero apresentar para vocês, é que o Address Risk ele é totalmente aderente ao Framework e vice-versa. O Framework é aderente ao Address Risk. Porque o Framework ele atua justamente, né, nesses tipos de questões aqui. Então é totalmente bem relacionado essa visão e é isso que eu quero colaborar, mostrar para vocês. Bom, agora vamos aqui rapidamente falar do framework. Então, esse framework ele é uma concepção minha através, né, de algumas especializações, principalmente na parte de gerenciamento de riscos e a questão de toda a experiência, né, pessoal e profissional, né, que tem todos esses anos. Então, esse framework ele foi concebido para auxiliar, né, a atuar com gerenciamento de riscos e principalmente numa vibe ágil. Então, independente se o contexto que você atua, que a empresa atua, ou que a gente quer aplicar, né, independente do contexto, ele é preditivo, ou ágil, ou híbrido, né, ou seja qual for a prática, a gente consegue plugar isso tranquilamente no framework. Tá? Então, a ideia, eu não vou entrar em detalhes aqui do framework, é só dar uma visão por cima, uma introdução, para a gente fazer esse relacionamento com o Process Goal Address Risk. Então, o framework, a ideia dele é trabalhar numa visão time box, e uma prática muito interessante que a gente tem no gerenciamento de risco, conforme, né, o que a gente tem na certificação PMI RMP,
Uma prática que pode ser utilizada é trabalhar com score de risco. Esse score de risco, ele mostra, vamos supor, num contexto de, vamos pegar um projeto de exemplo, então a gente pode falar que, mediante aos riscos existentes no projeto, esse projeto tem um score de risco de número 60, né, que é a soma dos scores de cada risco. Né, a gente pode fazer uma ponderação aí, e aí a gente tem esse score geral do projeto, né, um exemplo. Então esse score, então a ideia, uma das maneiras que se pode trabalhar com o FAR, o Framework Ágil para gerenciamento de riscos, é justamente o seguinte: a cada iteração, né, a cada time box, a gente tentar perseguir uma meta. Então, exemplo, se a gente tem lá um score de 60, né, a gente pode nesse time box, né, pode ser um mês, pode ser de 2 semanas, né, para esse time de gerenciamento de riscos, a gente pode prever uma meta, o seguinte: ó, temos o score 60, vamos atuar principalmente, né, com todos os riscos, é claro, né, mas vamos atuar principalmente com esses riscos para tentar diminuir nesse período, nesse time, diminuir o score para 30. Né, e aí o planejamento das ações acontece para diminuir esse score de risco. Então isso é uma grande vantagem de se trabalhar com o framework, além de outras questões aí. Então o framework, o que está por trás dele? Algumas coisas. Ele é baseado em princípios, papéis, eventos, artefatos. Ele possui essas etapas: descubra, pense, atue e melhore. Basicamente, o descubra é onde a gente tem, né, o planejamento, né, de como que a gente vai planejar, como que a gente vai executar, né, é o planejamento de como que a gente vai executar o gerenciamento de riscos dentro dessa interação, né, dentro desse contexto, dentro desse projeto, né, principalmente focando nessa interação. Como vai ser o planejamento disso? A identificação de risco inicial, ela acontece aqui também no Descubra, né? Uma identificação de risco inicial ou complementar, né? Cada interação a gente vai complementando. E justamente isso acontece no começo da interação. E depois a gente vai para a etapa pense. Então, basicamente, a etapa pense são as análises de risco que a gente faz. Então, a gente faz lá análise, né, de probabilidade, impacto, outras questões, e que a gente pode fazer, inclusive rodar aí a simulação de Monte Carlo e outras técnicas que a gente tem para isso. Então, basicamente, a etapa pense vai ajudar nas análises, e a etapa atue é o que acontece aí durante, vamos dizer assim, durante toda a interação de riscos, né, que é fazer as coisas acontecer. Então, é executar as ações, é monitorar os riscos, é fazer todo o monitoramento e controle em relação ao gerenciamento de riscos, e também é onde a gente, né, por isso que tem aqui em cima o Descubra e o Pense, né, está junto aqui em cima com a parte do Atue, porque conforme a gente precisa fazer um replanejamento, fazer alguma análise específica, fazer alguma identificação de riscos específicos, seja uma identificação nova, seja uma identificação de um risco secundário, né? Então, tudo isso acontece durante aqui o Atue, e o Atue pode precisar, né, aplicar, né, algumas práticas do Descubra e do Pense. E aí, ao final da interação de risco, a gente tem a etapa melhora, que é basicamente a melhoria contínua aí. Então, a gente olhar para tudo que aconteceu e fazer uma melhoria contínua, no sentido de fazer melhoria contínua para o gerenciamento de riscos sobre os aspectos de gerenciamento de riscos. Né? E aí esse fluxo, né, ele vai acontecendo, né, dessa maneira, de forma iterativa, incremental, colaborativa e assim por diante. Então esse é um resumão bem por cima do framework, né? Só para ter essa visão. E aqui agora quero começar a fazer as analogias, né? Então, os relacionamentos. Então, exemplo, temos aqui, né, o Decision Point, né, de escolher a estratégia de risco. Uma referência para esse ponto é justamente essa questão aqui, essa referência diz o seguinte, que nesse ponto ele serve para ajudar a identifique e gerencie explicitamente riscos desde o início e continuamente ao longo da
release, né, ao longo da entrega. Né? Então, esse ponto, todas as etapas do FAR atuam nesse ponto, mas principalmente o Descubra. Então, as referências que eu vou mostrar aqui, quando tiver mais de uma, né, o que tem o desenho, a figura que tem a etapa que está sinalizada em um tamanho maior, é porque ela ela acontece mais forte, né? Ela tem mais importância nesse ponto. E os outros pontos podem ser conforme a necessidade, ou pode ser conforme as coisas acontecem, esse tipo de questão. Então, essa visão de estratégia ela é muito forte no Descubra. Né? Por que no Descubra? Porque no Descubra que é feito o planejamento, né? Principalmente o planejamento de como a gente vai fazer tudo no gerenciamento de riscos. Então, a gente vai planejar como vai acontecer tudo isso. E aí, as coisas vão acontecer, né? Essa questão de identificar e gerenciar explicitamente riscos vai acontecer durante todas as etapas aí de alguma maneira. A questão de explorar os riscos. Também é importante entender o que precisamos explorar em nossas discussões sobre riscos. Né? Lembrando que isso aqui está todo no material do DA que explica, né, esse Process Goal de Address Risk. Então, explorar o risco também, né, ele está focando aqui que é importante entender, né, o que precisamos explorar. E, então, ele é muito forte, né, ele é muito forte de novo na etapa Descubra. Então, na etapa Descubra, principalmente por causa da identificação de riscos. Então, na identificação de riscos, a gente vai explorar, né, os riscos, identificar esses riscos em todos esses aspectos. Né, um exemplo. Aí vai precisar da parte de planejamento, porque a parte de planejamento diz o como que a gente faria isso. Né? Claro, o pace melhor e vai estar, de alguma maneira, influenciando ou sendo influenciado por isso. Importante ressaltar aqui o seguinte, que a gente pode dar uma visão geral aqui, o melhor está em todos, né? Em todas as etapas. Então, por quê? Porque a melhoria contínua ao final da iteração, ela pode, e o ideal é que ela ocorra, né, em todas as questões que a gente tem sobre gerenciamento de riscos. Agora, vamos falar aqui sobre a classificação dos riscos. Né? E na documentação nós temos a classificação de riscos ajuda a priorizá-los, o que nos informa sobre quais focar. Então, basicamente aqui é a etapa PACE. Então, a etapa PACE ela atua muito forte nessa questão, né, de acessar, né, probabilidade, impacto, urgência. Então, essa questão aí, né, de priorização e foco, a etapa PACE vai ser muito forte nesse ponto aí, nesse decision point, né, e com essas práticas. O Melhore vai estar ajudando aí em toda a questão. O Decision Point de Address Risk, um comentário que tem é que não basta identificar riscos potenciais, também queremos abordá-los de alguma forma. Né? Então, atuar com os riscos. E interessante, na documentação tem, né, esse entre parênteses PMI, que justamente, né, a documentação, né, está referindo a você usar, né, as práticas aí, né, do PMI, citando o PMI. Então, para endereçar os riscos, é muito forte a etapa ATUI. A etapa ATUI é onde isso acontece efetivamente, que é onde a gente vai atuar com a mitigação de riscos, né, com mitigar a probabilidade, impacto. E um ponto importante e interessante é o seguinte, aqui tem mais as estratégias, né, na questão de ameaça. Né? Então, eu vejo que o DA, né, esse Process Goal Address Risk, ele está no viés de ameaça. Né? E lembrando que a gente tem as oportunidades. Então, as oportunidades são outras estratégias, né, que a gente pode atuar aí para fazer acontecer. Né? Então, exemplo, para uma oportunidade acontecer, tem a estratégia de você, né, alavancar, né, explorar essa oportunidade para fazer ela acontecer. Então, para endereçar o risco, no Atue onde as coisas acontecem, né, e pode precisar de alguma coisa ali no Pense, e o Melhore sempre, né, na questão da melhoria contínua, mas é no Atue que acontece forte isso. No Decision Point de comentar o risco, de documentar o risco,
Então tem esse comentário aqui na documentação do DA. Queremos manter a documentação mais leve possível. É isso aí mesmo. Então, ou seja, principalmente lá no Descubra, né, lá no planejamento, que a gente vai definir, a gente vai deixar claro, né, políticas, etc., para deixar essa documentação leve. Né, e isso vai impactar, claro, todas as outras etapas. A questão do Decision Point de track risks, tem esse comentário na documentação, que é como nossos riscos identificados serão rastreados. Então tem aqui algumas práticas, algumas opções de práticas, e é justamente no ATUI que isso vai ser forte também, né? Então, no ATUI que vai responder essa pergunta em como que isso vai ser rastreado, e a gente tem a colaboração de todos, porque no Descubra, né, a gente vai planejar como vai ser, como a gente espera que isso aconteça, né? O PACE, por questões de dependência, o PACE pode influenciar aqui a etapa PACE por questões de dependências nesse rastreio, né? E a melhoria contínua acontecendo sempre aí. A questão de monitorar riscos, né? Então temos na documentação, né, esse item que precisamos monitorar os riscos ao longo do tempo e trabalhar para mitigar os riscos adequadamente. Novamente, né, fazendo uma referência ao PMI e às práticas do PMI. E aí é no ATUI, de novo, é no ATUI que esse monitoramento ele vai contar forte, né? E até o DA sugere aqui, né, que é Information Radiators, é uma grande prática para isso, e é justamente que a gente tem isso dentro do FAR como uma prática indicada. Então, gente, essa aqui é uma visão onde a gente vê justamente para cada decision point, né, quais etapas o DA, né, tem alguma atuação com esse decision point, e principalmente qual é a principal etapa que direciona efetivamente, né, o decision point. Então, a gente pode ver que, né, muitas delas acontecem aqui na etapa ATUI. A etapa melhor acontece todas, que é a melhoria contínua de tudo, mas, né, a etapa ATUI também ela está bastante, a etapa P de PACE. Então, o PACE está, né, basicamente está em todos também, então é bem interessante mostrar isso, que o Framework Ágil para Gerenciamento de Riscos, o FAR, ele contempla, né, ele é aderente a tudo que o DA, né, estabelece ou sugere, né, melhor falando, que sugere aqui no Process Goal Address Risk. Dando sequência aqui, então, uma coisa interessante, né, o FAR, né, vim aqui para essa parte de artefatos, o FAR ele possui esses artefatos: quadro de riscos, gráfico dos riscos e backlog de riscos. Então, justamente, né, aqui é um exemplo, né, do quadro de riscos. Então, a gente tem aqui algumas etapas, né, desse quadro aqui. Lembrando que esse quadro não é um Kanban, não é um fluxo, não é um fluxo contínuo, é um quadro mesmo para dizer a situação aí dos riscos. Então, é esse quadro, ele que é uma das principais ferramentas que a gente tem lá na TUI. É esse quadro que atende os decision points que a gente viu anteriormente ali. A gente vai voltar lá daqui a pouco falar um pouco mais. Gráfico dos riscos. Então, a gente tem a ideia do FAR, né? A gente dá para gerar várias métricas, indicadores, né, onde principalmente gerar um indicador sobre o valor do gerenciamento de riscos. Então, o FAR ele tem esse grande objetivo de ajudar a gente a identificar e comprovar qual o valor do gerenciamento de risco, né, para esse contexto aí. E o FAR ele trabalha com um backlog de riscos. Então, está aqui uma visão que o backlog de risco, a gente monta o backlog de risco para um contexto. Então, ele pode ser de qualquer contexto, pode ser um contexto de projeto, né? E aí, independente se esse projeto é cascata ou preditivo, independente se esse projeto é no nível
técnico ou negócio, tanto faz, né, a gente consegue plugar, fazer com que o FAR, o framework, trabalhe para esse contexto. Então, e também em um outro exemplo, a gente pode ter aqui um backlog, né? O FAR trabalhando com backlog no nível projeto, pode trabalhar no nível programa, pode trabalhar no nível portfólio. Então, independente do contexto, a gente consegue trabalhar com o FAR, e essa prática de backlog é essencial, e é esse backlog de riscos que é apresentado aqui, né, no quadro de riscos do FAR. Interessante, né, comentar sobre isso, porque veja que a gente tem essas práticas fortes indicadas aqui, né, pelo BA, né, que é o backlog de riscos, que são os radiadores de informações, né, a questão de acessar a probabilidade de impacto. Então, lá no quadro de risco, a gente consegue ver a priorização em relação a isso. Então, é bem interessante. E também agora, voltando aqui nos Decision Points, então, aqui é só para mostrar um exemplo que todos esses Decision Points, endereçar riscos, documentar riscos, né, fazer track de risco, monitorar os riscos, na verdade, generalizando, na verdade, todos os Decision Points, e chegando aqui no nível do Address Risk, todo ele pode ser muito valorizado através do quadro de riscos. Então, através do quadro de riscos, a gente atende muita coisa, que está aqui sugerido pelo DA. Então, né, um exemplo, backlog de risco. Então, o quadro ele já vai apresentar esse backlog, ele já vai ter esse backlog. Né? Questão de priorização, né, que é justamente essa parte de classificação. Veja, a classificação de risco para priorizar. Então, a gente pode deixar isso explícito aqui no quadro, né? Aqui em cima são os priorizados, aqui não priorizados. Então, a questão de monitoramento de risco, o monitoramento, ele acontece através do quadro. Então, aqui no quadro a gente está deixando transparente, é o radiador de informação ali, vivo, né, atualizado. Então, a gente tem tudo isso bem claro e específico. Então, é muito legal essa visão, né? Então, essa dica que eu quero deixar, que a implementação do quadro de risco vai ajudar a atender muita coisa que a gente tem aqui no DA e, consequentemente, né, o quadro de risco funcionando junto com o framework ágil para gerenciamento de risco, vai potencializar ainda mais, né, esses resultados aí. E aí, para finalizar, então, quero mostrar para vocês, né, justamente caso vocês queiram conhecer mais e entender mais, né, então, nesse link aqui, dá para fazer o download desse diagrama, né, o diagrama do FAR, dá para fazer o download aqui, então fique à vontade, me acessem aí caso tenha alguma questão, pergunta, dúvida, comentário, aí fique à vontade. E também tem o treinamento introdutório do FAR. Então, se você quer conhecer o framework ágil para gerenciamento de risco de uma maneira melhor, né, e comprovar como ele pode dar esse valor aí, né, para você, para o seu contexto, indico muito esse curso introdutório. Ele já vai dar uma grande visão de como você pode valorizar o gerenciamento de risco no seu contexto e como que o gerenciamento de risco pode impulsionar aí o valor da agilidade, o valor do seu cenário, o valor, né, do que você busca aí. Então está aqui o link, né, tem os QR Codes aí para acesso. E de momento é isso, pessoal. Então, foi mais para compartilhar esse board aqui, fazendo essa referência, tá? E espero que ajude aí na questão de disseminar as práticas de gerenciamento de riscos e principalmente, né, de ser mais uma opção para trabalhar com o DA, para trabalhar, né, como um item para endereçar os riscos com esse Process Goal Address Risk, ok? Beleza, pessoal. Agradeço muito a atenção, né, espero que tenham gostado.
O gerenciamento de risco, ele é essencial aí para a gente, para o nosso contexto, né? O VA está deixando claro, tem um Process Goal justamente para endereçar risco, e o FAR, ele pode ajudar muito nessa questão, né? Ele pode, junto com o DA, ajudar a impulsionar mais os resultados que a gente busca, tá bom? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado, e só mais um último pedido, né? Inscreva-se no canal, clica lá no sininho, todas essas coisas aí, e estou à disposição. Muito obrigado, até mais.